A estrada estava tão escura que parecia que alguém tinha desligado o céu. Eu vinha sozinho, sem música, só o barulho do motor preenchendo aquele trecho enorme de nada. Quando a lanterna dele apareceu no acostamento, o facho virado para baixo, eu até reduzi sem perceber. Não parecia nada demais no primeiro segundo. Um cara caminhando de madrugada, luz na mão, acontece. Mas o jeito que ele arrastava alguma coisa atrás do pé me fez olhar 2 vezes. Quando cheguei mais perto, deu para ver. Ele tinha um cabo de madeira na mão esquerda e na ponta, preso com fita, um pano grosso. E ele passava esse pano exatamente onde pisava. Passo, arrasta, como se apagasse o que deixava para trás. Aquilo travou meu peito de um jeito estranho. Eu diminuí ainda mais, quase parei. A lanterna não tremia, não balançava, era como se estivesse presa ao chão. O que me derrubou mesmo foi quando ele virou a cabeça. O corpo continuou reto, caminhando normal, nunca parou. Sua cabeça virou, devagar, como se tivesse ouvido o pneu no asfalto. Mas não virou como uma pessoa vira. Parecia que o pescoço não tinha limite. E os olhos, não sei explicar. Não era brilho de reflexo. Era como alguém olhando direto para a luz do meu farol, mas sem piscar, sem levantar a lanterna. Eu passei por ele devagar demais, quase na mesma velocidade. Senti a mão suar na marcha. Tentei não encarar, mas ele me acompanhou com a cabeça até onde deu. Quando olhei pelo retrovisor, ele já tinha voltado a olhar para o chão. Passo, arrasta. Continuei dirigindo, tentando convencer a mim mesmo que era só um cara estranho. Estranho tem em todo lugar. Só que aquela madrugada tinha um silêncio diferente. Aquele trecho da rodovia fica longe das cidades, sem posto perto, sem casa, sem nada. É uma linha infinita de breu. Se alguém anda ali, de madrugada, tem algum motivo muito forte. Eu só cheguei no meu ponto de parada porque era aquilo ou encostar num barranco e dormir. No posto, desci tremendo. Ninguém nunca acredita quando a gente tenta explicar que alguma coisa na estrada não bate. Então nem falei nada. Tomei um café ruim, lavei o rosto, fiquei uns minutos tentando tirar a imagem dele da cabeça. Voltei para a rodovia quando já eram quase 4 da manhã. Pensei que não ia ver mais nada porque eu ia para o sentido contrário agora. Mas o vazio daquela estrada dá a impressão de que tudo repete, tudo volta. E voltou. Alguns quilômetros depois, lá estava ele. Mesma lanterna, mesmo pano preso ao cabo, mesma postura curvada, mas agora andando para o outro lado. E muito, muito mais longe do ponto onde eu tinha visto antes. Eu reduzi de novo, sem querer. Meu peito parecia pequeno demais para segurar o ar. Não tinha como ele ter chegado até ali tão rápido, nem correndo. E ele não era alguém correndo. Era alguém caminhando como se o chão fosse uma obrigação, não um caminho. Ele repetia tudo igual. Pisava, apagava, pisava, apagava. Só que dessa vez eu não aguentei olhar para a cara dele. Passei olhando para frente, evitando até virar o rosto. Senti que o ar gelou por dentro da cabine. E eu sabia que ele estava virando a cabeça outra vez, me seguindo com o olhar como antes. Segundos depois, o retrovisor mostrou só a lanterna dele diminuindo e o pano passando no asfalto. Eu dirigi por muitos quilômetros sem piscar. Não sei quanto tempo passou, só sei que fui ficando com uma sensação tão pesada que tive que parar num acostamento qualquer. Desliguei o motor e fiquei ali parado, com a mão ainda tremendo no volante. Eu não entendi por que aquilo me afetou tanto. Gente andando na estrada existe, mas apagar as próprias pegadas, aquela distância absurda em tão pouco tempo, aqueles trechos em que as marcas simplesmente não existiam. Eu quis pensar que tinha visto errado, que minha cabeça cansada tinha inventado algumas coisas, mas não tinha sido invenção. No rádio do posto, mais tarde, ouvi 2 policiais comentando de forma solta. Algo sobre pegadas sobrepostas, trechos sem marca nenhuma e relato de caminhoneiro. Foi quando eu percebi que aquilo não ia sair de mim tão cedo.
No dia seguinte, eu ainda tentava convencer minha cabeça de que tinha entendido tudo errado. Cansaço faz a gente ver coisa onde não tem. Só que a estrada não deixa muita coisa passar batida. O asfalto grava a madrugada de um jeito estranho. Eu tinha que voltar por aquele mesmo trecho. Não dava para evitar. Meu frete dependia daquilo. Saí do posto já com aquele aperto no estômago, como se o volante fosse ficar pesado nas minhas mãos. A estrada parecia igual, mas tinha alguma coisa no ar. Um silêncio que parecia olhar. Eu tentava me distrair com o motor, com o som do vento, com qualquer coisa. Mas quando cheguei perto do ponto onde ele tinha virado o pescoço para mim pela primeira vez, eu senti o corpo inteiro gelar. O acostamento estava marcado. Dava para ver as pisadas dele, as mesmas de ontem, indo em direção ao barranco. Pisadas fundas, espaçadas, um pé depois do outro. Até aí tudo bem. O problema vinha depois. A uns metros das pegadas normais, tinha outra sequência, mas virada para o lado contrário, como se ele tivesse voltado, e mais para frente, outras que se misturavam, pisando em cima das anteriores. E depois disso tinha um trecho enorme, sem marca nenhuma, como se a pessoa tivesse parado de tocar no chão por alguns metros. Eu desliguei o rádio na hora. Não queria nem barulho de música. Só fiquei ouvindo a respiração subir e descer, como se eu estivesse segurando algum peso no peito. Encostei o caminhão com cuidado. Desci, devagar. Não sei por que eu fiz isso. Talvez eu só quisesse ter certeza de que tudo aquilo existia mesmo e que eu não estava preso num pesadelo. A madrugada anterior tinha deixado o asfalto úmido. A terra vermelha do acostamento grudava fácil na sola do sapato. Por isso deu para ver tudo tão claro. As pegadas iam e voltavam, mas eu percebi uma coisa estranha. As marcas da volta eram menores, como se o peso estivesse diferente. Como se, em vez de alguém andando normal, fosse alguém caminhando mais leve, quase levantando o pé antes de encostar. Eu fiquei olhando aquilo tempo demais. Tempo suficiente para ouvir um carro se aproximando. Era a viatura. Os dois policiais desceram devagar, como quem não tinha pressa nenhuma. Eles olharam para mim primeiro, depois para o chão, e trocaram um olhar rápido que diz muita coisa sem dizer nada. Um deles perguntou só: "Você viu alguém ontem aqui?" Eu não respondi na hora. Só a pergunta já me deixou trancado por dentro. Eles não perguntariam aquilo se fosse só um andarilho qualquer. Contei exatamente o que vi. Sem exagero, sem inventar nada. Só o básico: o homem caminhando, a lanterna, o pano preso no cabo, a cabeça virando devagar demais. Nenhum dos dois riu, nenhum fez piada, nenhum perguntou se eu estava cansado demais. Só anotaram. Depois um deles pediu para eu ir até o ponto onde achei que tinha visto o homem pela segunda vez. Fomos devagar, andando ao lado do caminhão. Chegando lá, a cena era pior. Tinha um pedaço do acostamento onde a terra estava mexida, mas não tinha marca de pisada. Era só terra mexida, como se alguém tivesse puxado um tapete debaixo do próprio pé. O policial abaixou, pegou um punhado e cheirou. Eu não entendi nada. Ele disse: "Tem conversado com outros caminhoneiros? Não é o primeiro que fala desse sujeito aqui." Aquilo me derrubou. Eles pediram para eu seguir viagem e deixar o resto com eles. Eu entrei no caminhão quase tropeçando na porta. Liguei o motor sem olhar para trás. A estrada parecia mais vazia do que nunca. O céu parecia mais escuro do que devia. Eu dirigia como se tivesse alguém me acompanhando pelo retrovisor. E foi assim mesmo que aconteceu. A uns 30 quilômetros dali, eu juro que vi a luz dele. Uma luz fraca, tremida, bem longe, quase na borda do farol do meu caminhão. Não dava para ver forma humana. Só a luz, oscilando no mesmo ritmo do pano sendo arrastado. Passo arrasta, passo arrasta. Eu conhecia aquele movimento melhor do que gostaria. A lanterna não apontava para frente, nem para mim. Apontava para o chão, sempre para o chão. Não tinha como ser outra pessoa.
Não tinha como um homem normal cobrir tanta distância tão rápido. Eu segurei o volante com as duas mãos e fui embora. Agora sem parar, sem olhar para o retrovisor, sem me permitir respirar direito. O rádio chiou um pouco e alguém falou um código que eu não entendi. Meu peito apertou de um jeito que nem sei descrever. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas 2 segundos depois ouvi outra voz. Unidade indo verificar movimento incomum no acostamento. Possível repetição do caso da noite passada. Meu coração bateu forte demais. Eu sabia que era sobre ele, sobre o homem que não devia estar ali. E naquele momento, pela primeira vez, eu comecei a sentir que não tinha visto só uma coisa estranha. Tinha visto alguém que não queria ser visto. A estrada ficou tão silenciosa que parecia que o mundo tinha parado só para eu passar. Eu já estava longe demais daquele trecho, mas a imagem da lanterna seguindo o próprio chão continuava presa na minha cabeça. Era como se eu tivesse visto algo que não devia. Quando cheguei no ponto de entrega, eu desci do caminhão me sentindo mais leve e pesado ao mesmo tempo. Leve por ter saído de lá. Pesado porque eu sabia que aquilo não tinha acabado. Dormir não adiantou. Comida não descia. Aquela sensação de que tinha alguém caminhando atrás de mim, apagando algum rastro que eu nem sabia que deixava, me acompanhou até a noite cair. No fim da tarde, recebi uma ligação do encarregado pedindo para eu pegar o mesmo trajeto de volta. Eu quase inventei uma desculpa, mas isso ia virar conversa, e conversa vira problema. Disse que ia, e fui. O céu ainda estava meio claro quando peguei a rodovia, mas o sol caiu rápido. O farol do caminhão virou a única coisa viva ali. A estrada voltou a ser aquele traço infinito de escuridão que não promete nada. A parte onde vi as pegadas pela primeira vez se aproximava. Eu senti o volante escorregar da minha mão de suor. Tentei respirar fundo, mas parecia que o ar não vinha. Quando passei pelo ponto exato, não tinha ninguém. Só as marcas no acostamento. Só que agora tinham mais pegadas. Muitas. Elas iam e voltavam, se cruzavam, sumiam em alguns trechos, reapareciam fortes em outros. Como se a pessoa tivesse andado ali por muito tempo, mas tentando apagar tudo ao mesmo tempo. Eu parei o caminhão de novo. Não queria, mas parei. Abaixei perto da terra e percebi algo que não tinha visto antes. Algumas pegadas estavam frescas demais, mais fundas, como se alguém tivesse passado ali faz pouquíssimo tempo. Um detalhe me deixou gelado. Algumas das marcas eram mais largas, mais abertas, como se o homem tivesse andado com a lanterna na mão. E outra coisa no ombro, tipo um peso. Fiquei uns segundos parado, tentando entender. Foi quando ouvi o barulho. Um arrasto seco, longe, mas não longe o bastante. Olhei para o escuro do acostamento mais adiante. A lanterna dele nunca apareceu. Nenhuma luz, nenhum brilho, nada. Só o som do pano raspando no asfalto. Um arrasta curtinho, como se ele estivesse apagando uma única pegada. Depois outro e outro. Eu não consegui me mexer. O som parou. A estrada ficou muda de novo. Quando voltei para a cabine, com a mão tremendo, bati a porta tão forte que o barulho ecoou pela pista vazia. Liguei o motor na hora e acelerei sem olhar para o lado. Alguns quilômetros depois, encontrei um carro parado no acostamento, com a porta traseira aberta. Era um sedã claro, meio surrado. As luzes de emergência piscavam devagar, como se estivessem cansadas. Reduzi sem querer. Tinha um policial parado ao lado do carro, iluminando o interior com a lanterna. Ele fez sinal para eu encostar. Parecia preocupado, mas não assustado. Perguntou se eu tinha visto alguém na estrada naquela madrugada. Eu disse que sim. Contei o básico de novo. Ele ouviu sem interromper. Depois soltou um suspiro curto, como quem sabe mais do que pode dizer. A gente está procurando um sujeito há algumas noites, ele falou, olhando para a escuridão. Caminha apagando as próprias marcas.
como se não quisesse que ninguém encontrasse onde ele passa. Perguntei se tinham alguma ideia do motivo disso. Ele demorou para responder. Encontramos esse carro faz pouco tempo, disse. Documento no banco da frente, mochila no chão e marcas de alguém andando em volta dele por muito tempo. As mesmas que você descreveu. Ele passou um tempo ali. Muito tempo. Como se estivesse esperando alguém chegar. O jeito que o policial falou me deu um arrepio que ficou preso na nuca. Perguntei se tinham encontrado o dono do carro. Ele balançou a cabeça, olhando de novo para o acostamento escuro. Não, pegadas vão e voltam, mas nunca levam para onde devia, e em alguns trechos simplesmente acabam, como se a pessoa tivesse apagado mais do que os passos. Ele me devolveu a carteira de motorista e disse para eu seguir viagem rápido, que fosse direto, sem parar. Eu obedeci. A estrada inteira até minha base foi um silêncio que doía. O rádio só chiava a cada poucos minutos. Os faróis pareciam iluminar menos do que deviam, como se a escuridão fosse mais pesada do que o normal. Quando cheguei no pátio da empresa, desliguei o caminhão e fiquei alguns segundos sentado sem mover nada. Eu precisava respirar. Precisava entender se aquilo ia passar. A madrugada seguinte veio e eu não precisei voltar para aquele trecho. Mas até hoje eu penso no que o policial disse. Ele passa tempo demais apagando os próprios rastros. Parece coisa de alguém fugindo, ou de alguém que não quer ser encontrado. Mas ali, naquela estrada, parecia outra coisa. Parecia alguém tentando esconder não de onde veio, mas para onde estava indo. E eu ainda não consigo decidir o que é pior. Se alguém aí já passou por alguma coisa parecida, ou viu alguém caminhando desse jeito na beira da estrada, comenta. Às vezes, a gente só precisa descobrir que não foi o único. Eu queria que aquela madrugada tivesse passado como qualquer outra viagem longa, mas eu ainda lembro do jeito que minhas costas se arrepiaram quando percebi que tinha alguém atrás de mim, mesmo quando eu sabia que não tinha. Eu estava num ônibus interestadual indo para o Paraná. Era aquele horário em que o corpo já não sabe mais se está acordado ou dormindo. A viagem tinha começado por volta de 10 da noite e lá pelo meio do caminho quase todo mundo já tinha descido. Sobrou eu, o motorista e mais 2 pessoas espalhadas lá no fundo. O ônibus inteiro parecia um corredor vazio. A luz interna estava apagada. Só o farol da estrada cortava tudo ao meio. Eu estava sentado na janela do lado esquerdo, tentando dormir, mas a estrada estava cheia de buraco e cada solavanco me acordava de novo. Foi quando o motorista passou por um trecho sem iluminação. A lateral virou praticamente um espelho. Eu olhei sem pensar, só para ver se conseguia ajeitar a cabeça num canto menos desconfortável. E foi aí que eu vi o primeiro movimento atrás de mim. Parecia o reflexo de alguém em pé, um pouco inclinado para o corredor. O rosto não dava para ver direito, só uma mancha escura. Eu pensei que fosse a televisão desligada, refletindo alguma sombra, mas não combinava com o formato. Tinha ombros, tinha cabeça, parecia uma pessoa. Eu virei rápido, mas o corredor estava vazio. As 2 pessoas no fundo estavam dormindo, uma com a boca aberta, a outra com a cabeça encostada no vidro. Mais ninguém. Eu tentei ignorar. Me ajeitei de novo. Fechei os olhos. Quando a luz da estrada sumiu mais uma vez, a lateral do ônibus escureceu e virou um espelho de novo. E ela estava ali. Dessa vez o rosto apareceu. O cabelo grudado, caído para os lados como se estivesse encharcado. O ombro da blusa rasgado, puxado para baixo. A cabeça inclinada como se estivesse tentando ver meu rosto de perto. Eu senti meu estômago afundar. Eu não consegui respirar direito. Minha primeira reação foi virar de novo para trás, mas eu travei. Meu corpo não queria confirmar. Quando criei coragem, olhei.
Nada. Corredor vazio, a mesma escuridão calma de antes. Tentei rir de nervoso. Falei baixinho para mim mesmo, como quem tenta puxar o próprio juízo de volta. É cansaço, só isso. Mas dentro do ônibus tinha um cheiro diferente. Um cheiro de pano molhado e frio. Igual roupa que você esquece dentro da máquina. Eu não lembrava daquele cheiro antes. Eu mudei de poltrona. Levantei devagar, tentando não olhar para os lados, e fui uma fileira para frente. Sentei do outro lado, trocando a janela pela parte do corredor. Pronto. Agora acabou, pensei. O motorista passou por outro trecho escuro. O vidro da janela virou espelho de novo. Mesmo do outro lado, lá estava ela. Agora mais perto. Agora atrás de mim, de novo. Era como se ela não tivesse mudado junto comigo. Como se ela tivesse aparecido na posição exata atrás, onde quer que eu sentasse. Eu fiquei completamente imóvel, porque percebi uma coisa. Ela não aparecia quando tinha luz, só no breu. Só quando a estrada virava aquele buraco escuro sem nenhum poste. Eu tinha certeza de que, se eu virasse rápido, ela não estaria lá. Mas no reflexo ela sempre surgia. Cada vez mais nítida. Eu ouvi passos atrás. Não sei. Meu corpo dizia que sim. Minha cabeça dizia que era só a trepidação do ônibus. O tecido da poltrona parecia gelado. Eu segurava a barra da mochila com a mão tão forte que meus dedos doíam. O motorista percebeu que eu olhava para todos os lados. Ele puxou o retrovisor para mim e falou baixo, com uma voz que parecia que ele estava cansado de ver aquilo. Se você viu, melhor fingir que não viu. Eu não sabia o que responder. Meu corpo inteiro travou, e eu juro que eu teria descido no meio da estrada se ele tivesse parado. Ele continuou falando, olhando a estrada, como se aquela fosse a coisa mais comum do mundo. Todo ano alguém morre atropelado nesse trecho. Sempre de madrugada. Sempre mulher. Muita menina fugindo de coisa ruim, de casa ruim, às vezes correndo sem olhar para trás. Eu senti um enjoo subindo. Era como se eu estivesse ouvindo uma coisa que eu não devia. A estrada ficou mais escura. O espelho do vidro começou a formar a silhueta de novo. Eu só vi a sombra do cabelo primeiro, depois o ombro rasgado, depois o rosto vindo devagar. Eu respirei fundo e virei rápido, como quem arranca um curativo. Nada. Mas o cheiro de água parada estava mais forte. O motorista anunciou que tinha um túnel logo à frente. Eu conhecia aquele túnel. Ele era longo, o interior era todo iluminado. E foi exatamente por isso que eu comecei a ficar realmente preocupado. Quando o ônibus entrou no túnel, o reflexo não apareceu no vidro. A luz amarelada só mostrava o interior normal. Nada atrás, nada ao lado, nada no corredor. Foi quando eu senti o banco do meu lado pesado, como se alguém tivesse sentado. Eu virei devagar. Ela estava ali. Não era reflexo, não era sombra, não era imaginação. Ela estava sentada no banco ao lado, encharcada. A roupa pingando uma água escura que escorria pelo estofado. O cabelo colado no rosto, o ombro rasgado, a pele pálida, como quem ficou muito tempo submersa. Não tinha barulho, nada. Só aquele peso, aquele cheiro e aquela presença parada olhando para frente como se estivesse esperando o túnel acabar. Eu não consegui gritar, não consegui levantar, não consegui encostar na mochila. Meu corpo ficou preso, meus olhos ardiam. Eu tentava respirar sem fazer barulho. Ela não virou para mim, não mexeu a mão, não piscou. Só estava ali, sentada, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse ouvindo a vibração do ônibus no chão. O túnel parecia não terminar nunca. A luz batia nela e escorria pela água nas roupas, como se ela não pertencesse ali. Quando o ônibus finalmente saiu do túnel e a iluminação externa voltou, eu fechei os olhos. Não porque eu quis, foi instinto, pânico puro. Eu abri de novo, alguns segundos depois. Ela não estava mais lá. O banco ao lado estava vazio, mas completamente encharcado.
Não era só umedecido, era encharcado mesmo. A água escorria pela lateral, acumulando no chão. Um líquido escuro, como se fosse água de rio sujo, dessas que ficam paradas depois de enchente. Eu levantei quase tropeçando e fui até o motorista. Minha voz saiu fina, quebrada. Eu nem lembro o que eu disse. Só sei que ele olhou pelo retrovisor, viu o banco molhado e só balançou a cabeça devagar. Como se aquilo confirmasse alguma coisa que ele já esperava. Ninguém mais acordou. Ninguém percebeu. As outras duas pessoas continuaram dormindo até amanhecer. Quando chegamos na rodoviária, eu desci tão rápido que bati o ombro na barra da porta. A água escorrida já tinha desaparecido. Só ficou a mancha escura no estofado. Eu pensei em tirar foto. Pensei em contar para alguém. Pensei em voltar e perguntar para o motorista se aquilo acontecia sempre. Mas eu só consegui seguir andando, tentando deixar para trás aquele cheiro de roupa molhada. Eu nunca mais viajei de madrugada e nunca mais sentei perto da janela em ônibus interestadual. Até hoje, quando passo por algum vidro mais escuro, eu juro que evito olhar, porque naquela madrugada eu aprendi uma coisa que eu preferia não saber. Tem reflexo que não é reflexo. O barulho do meu próprio sapato batendo no asfalto ficou estranho quando notei outro exatamente igual, vindo na mesma cadência, mas de um jeito adiantado. Não era para ter ninguém ali. A rua estava quase vazia, aquele tipo de silêncio que faz qualquer passo parecer mais alto do que deveria. Eu tinha acabado de virar a esquina e estava indo na direção de casa, sem pressa, só querendo chegar logo. Quando levantei um pouco o rosto, vi o homem vindo no sentido contrário. Nada demais no começo. Roupa normal, postura normal, mas o ritmo do passo dele seguia exatamente o meu. Eu diminuía, ele diminuía também. Eu acelerava um pouco e ele fazia igual, só que sempre um segundo antes, como se estivesse prevendo. Aquilo me deixou desconfortável antes mesmo de eu entender o porquê. Eu tentei mudar o jeito de andar. Coloquei uma mão no bolso para ver se o corpo dele reagia igual. Coloquei a outra mão também. Inclinei um pouco a cabeça para o lado. E foi aí que me bateu aquele frio na barriga que eu nunca senti igual. Ele copiava tudo, só que ele fazia primeiro. A sensação não era só de imitação. Era como se ele estivesse me guiando a repetir o que ele já tinha decidido que eu faria. Uma sensação horrível de eu não estar no comando do meu corpo. Eu parei por um segundo, fingindo olhar para um ponto qualquer da rua. Ele reduziu o passo, mas continuou vindo, andando igualzinho, no mesmo ritmo, com a mesma inclinação de ombro. Só que ele parecia afinado demais comigo. Não era natural, não era coincidência. Uma pessoa não antecipa gesto assim. Quando ele chegou perto o suficiente para eu enxergar melhor o rosto, eu pensei em atravessar a rua. Só que antes de eu dar o primeiro movimento, ele deu o dele, como se estivesse dizendo que sabia o que eu faria. Foi aí que veio o primeiro susto forte. Ele sorriu. Um sorriso idêntico ao meu quando tento disfarçar nervoso. Mas o sorriso surgiu rápido demais, antes da expressão mudar, como se fosse um gesto solto, fora do timing, como se o rosto dele tivesse dado play antes da emoção existir. Parecia uma máscara tentando acompanhar um sentimento que não estava lá. Eu parei, e ele parou também, de frente para mim, 1,5 passo de distância. Eu abri a boca para falar qualquer coisa, talvez pedir para ele seguir caminho, mas a voz não saiu. E quando tentei de novo, ele abriu a boca primeiro. A voz era a minha. Igual. A mesma entonação, mesma respiração presa, tudo igual. Só que ele disse frases que eu ainda não tinha falado, frases que eu estava pensando, como se estivesse lendo a minha cabeça um segundo antes de eu virar pensamento em fala. Eu ouvi a minha própria voz vinda daquela pessoa, naquela rua vazia demais para aquilo fazer sentido.
quando ele começou a repetir frases que eu ainda nem tinha formado por completo, eu senti um pânico tão seco que meu estômago virou. Era como se alguém tivesse roubado a ordem natural das coisas, como se o que eu fizesse não fosse mais meu. Aquela rua parecia torta, como se a lógica tivesse saído do lugar. Eu continuei andando, tentando passar por ele sem demonstrar medo. Ele acompanhou. Cada movimento meu vinha primeiro no corpo dele. A cabeça virou antes da minha virar. O ombro mexeu antes do meu mexer. A respiração dele travava antes da minha travar. Um espelho adiantado, só que com carne e passo. Quando a gente ficou lado a lado, eu senti a presença dele muito perto, como se fosse uma sombra colada no meu ombro. Eu tentei não olhar, mas a curiosidade e o medo se misturaram. E quando virei só um pouco, ele aproximou o rosto do meu ouvido e disse, baixo demais, com a minha própria voz, tenta não correr. Eu não pensei. Meu corpo só reagiu. Eu corri. O asfalto parecia arrastar debaixo dos meus pés. Eu só queria chegar em algum lugar onde tivesse luz, gente, qualquer coisa. Mas a rua estava vazia, silenciosa, como se o som do meu passo fosse a única coisa viva ali. E então eu ouvi. Passos atrás de mim. Não eram barulhos de longe. Eram iguais aos meus, na mesma velocidade, só que também 1 segundo adiantados, como se alguém estivesse correndo usando a minha própria sombra para medir o tempo. Eu me obriguei a olhar por cima do ombro, mesmo sabendo que não ia gostar do que veria. Mas não vi ninguém. A rua estava vazia, só que os passos continuavam atrás de mim, na mesma cadência. Cada batida de sapato exatamente igual à minha, mas sempre adiantada, como se estivessem antecipando cada movimento do meu pé antes dele tocar o chão. Eu apressei o passo, virei outras 2 ruas correndo, sem olhar muito para o que tinha em volta. Não perdi tempo pensando em lógica, em explicação. Só fui. Eu queria minha porta, minha tranca, meu espaço. Quando cheguei no meu prédio, quase derrubei a chave tentando abrir a portaria. Subi as escadas com o coração na garganta. Entrei no apartamento, fechei tudo. Todas as janelas, todas as fechaduras. Tirei o sapato como se aquilo fosse me dar algum tipo de segurança. Demorei um bom tempo para conseguir respirar normal. Mesmo assim, o silêncio dentro de casa não parecia comum. Eu fui até o banheiro. Lavei o rosto, tentei me olhar para ver se estava pálido, se tinha algo errado comigo. E foi aí que aconteceu o último detalhe da noite, que até hoje é o que mais me persegue. Por um segundo, um único segundo, eu vi algo atrás de mim no espelho. Não um monstro, não um vulto escuro. Era eu. Mas não estava parado no mesmo ritmo que eu. O meu reflexo deu um passo para trás, com um atraso de 1 segundo, como se fosse o eco físico do que estava na rua comigo. Quando virei rápido para trás, não tinha ninguém ali, mas o barulho do meu sapato batendo no chão, mesmo descalço, ainda ecoou dentro de mim, como se eu tivesse ganhado um segundo corpo, atrasado, acompanhando. Nunca mais ouvi nada parecido. Mas toda vez que caminho sozinho à noite, eu presto atenção no ritmo do meu próprio passo. E se escuto qualquer coisa adiantada, eu paro. Porque eu sei que não fui eu que comecei aquele movimento. E sinceramente, eu não sei se vou saber reagir da próxima vez. Eu ainda escuto aquela frase às vezes, mesmo acordado. Ela volta como se estivesse presa em algum canto da minha cabeça, repetindo do mesmo jeito quebrado que ouvi na estrada. E o pior é que não foi alguém falando comigo de frente. Foi alguém que na hora nem devia estar consciente. Eu tento pensar que foi só o susto, só o choque, mas tem coisas que não encaixam até hoje. Eu tinha passado por um acidente de moto poucas vezes na vida e naquela noite eu não era o primeiro a chegar. A moto estava caída na beira do asfalto, com a lanterna traseira piscando fraco.
A pessoa estava um pouco mais adiante, deitada de bruços, sem se mexer. Não tinha ninguém por perto, nenhum carro parado, nada. Só aquela imagem perdida no escuro. Eu me aproximei devagar, meio que falando baixo para ver se a pessoa reagia, mesmo sabendo que talvez não ouvisse. A respiração dele era fraca, quase sumindo, como quem está profundamente apagado. E eu ia chamar ajuda. Mas antes de fazer qualquer coisa, a cena mudou de um jeito que até hoje eu não sei explicar. Do nada, sem abrir os olhos, sem mexer um dedo, aquela pessoa falou comigo. Só isso já seria estranho. Mas o que ela disse foi pior. Não deixa ele acordar. Me leva daqui. A voz saiu toda quebrada, como se as palavras tivessem sido empurradas para fora. E não simplesmente ditas. Um som fraco, mas seguro o bastante para eu entender cada sílaba. Eu congelei. Meu primeiro pensamento foi que a pessoa estava acordando, mas o corpo continuava do mesmo jeito, mole, pesado, sem resposta nenhuma. Era como ouvir alguém falar dormindo, só que consciente ao mesmo tempo. E tinha um jeito de desespero ali que não parecia sonho. Antes que eu conseguisse perguntar qualquer coisa, a voz voltou, mais tensa. A outra parte está voltando. Não é seguro quando ela assume. Eu me afastei um passo, a mão dele não mexeu, a cabeça não levantou. Nada. Só a voz mudando como se viesse de alguém que não tinha força para levantar nem a própria língua, mas estava lutando para avisar alguma coisa. Eu olhava aquilo e sentia uma vontade absurda de correr, mas eu não conseguia. Parecia que minhas pernas tinham travado. Era como se eu estivesse ouvindo um pedido secreto, uma coisa que não era para ser ouvida por ninguém. Uma coisa que, se eu contasse para alguém, iam dizer que eu inventei. A respiração dele começou a mudar naquele momento. Primeiro parecia um engasgo, depois ficou irregular. Aí veio um barulho que não parecia normal. Era como se houvesse duas respirações diferentes acontecendo ao mesmo tempo, em ritmos que não combinavam. Uma mais funda, lenta, a outra rasa, desesperada. As duas dentro do mesmo corpo. Eu tentei chamar ajuda. Minha mão tremia tanto que quase deixei o celular cair. Enquanto eu discava, a voz mais fraca voltou, como se sentisse que eu ia embora. Ele está chegando. Ele me ouviu. O jeito que ela falou, ele, me deu um gelo na espinha. Não parecia que falava de outra pessoa na estrada. Parecia que falava do próprio corpo. Parecia que falava de outra presença ali dentro. Antes que eu pudesse entender qualquer coisa, o corpo dele se mexeu. Mas não de um jeito lento, normal, de quem está acordando. Foi um movimento seco, rápido, como se alguém tivesse puxado os fios e levantado tudo de uma vez. Ele virou o rosto para o lado, abriu os olhos num salto e respirou fundo, como se estivesse voltando de um mergulho muito fundo. E quando olhou para mim, não tinha nada de desespero ali, só um olhar normal, até confuso, mas não assustado. Não combinava com a pessoa que tinha acabado de pedir socorro para mim sem abrir os olhos. Ele se levantou devagar, como se só estivesse tonto pelo tombo. Perguntou o que tinha acontecido, se eu tinha visto o acidente, se ele tinha apagado por muito tempo. A voz agora era firme, contínua, sem nenhuma falha. Não parecia a mesma, nem um pouco. Enquanto falava, ele me olhava como se me reconhecesse, como se soubesse que eu tinha visto alguma coisa que ele não deviam ter visto. Tinha algo nos olhos dele que me deu vontade de recuar, mas eu fiquei ali, fingindo normalidade. Porque por mais estranho que fosse, ele parecia totalmente consciente, como se nada tivesse acontecido. A ambulância chegou pouco depois. Eles levaram ele para o hospital e eu fiquei ali até recolherem a moto. Voltei para casa tentando esquecer aquilo. Tentei acreditar que a voz que ouvi era só confusão. Algum tipo de delírio que qualquer pessoa poderia ter depois de bater a cabeça. Eu teria conseguido acreditar nisso se tivesse parado ali. Só que algumas horas depois, já em casa,
Meu celular tocou. Número desconhecido. Eu atendi, achando que era algo do seguro, alguém pedindo detalhes. Não era. Na verdade, não tinha ninguém falando. Só um som baixo, como se o aparelho estivesse longe da boca de alguém. Eu já ia desligar quando escutei a mesma voz fraca de antes. A voz da pessoa inconsciente, a mesma voz que tinha suplicado na estrada. Ele acordou. Ela falou como quem está escondido e com medo de ser descoberto. Parecia sussurrada, mas de um jeito sufocado, como se quem falasse estivesse dividindo o ar com outra pessoa. Eu não consegui responder. A gravação continuou, mais fraca ainda. Não olha para ele se encontrar de novo. E aí parou. Não teve mais nada. Só silêncio. Desliguei na hora. Tentei retornar. O número estava indisponível. Tentei ignorar. Pensei que podia ser alguém brincando. Alguma coincidência absurda. Só que não era coincidência. A voz era a mesma. A mesma que tinha falado comigo deitada no chão, antes de ele acordar. Eu não vi mais o rapaz da moto depois disso. E para falar a verdade, eu evito até passar naquela estrada. Mas tem uma coisa que me incomoda desde aquela noite. A hora em que ele abriu os olhos e olhou direto para mim, como se já soubesse quem eu era, como se soubesse que eu ouvi o que não devia. Se algum dia eu encontrar aquele rosto de novo, eu não sei se vou conseguir fingir que nada aconteceu. E pelo jeito que aquela outra voz falou, talvez seja exatamente isso que eu não posso fazer. Eu só percebi que tinha algo muito errado quando aquele homem ficou perto demais. Não era cliente da região, nunca tinha entrado na padaria. Ele apareceu do nada, parado perto da porta automática, com aquele sorriso enorme, esticado, como se estivesse feliz demais para o horário. Não combinava com ninguém que passa ali de manhã antes de ir para o trabalho. Mas o que mais me incomodou é que ele não piscava. Eu estava organizando os pães franceses na estufa. Tinha acabado de desligar o forno e ainda estava tudo quente ali dentro. Era um daqueles dias em que a rua parece ficar silenciosa de repente, sabe? Nem carro, nem passo, nem nada. Só o som da máquina de café atrás de mim. Quando olhei de novo para a porta, ele estava mais perto. Uns 2 passos só, mais perto demais para alguém que nunca entrou ali. Continuava com o mesmo sorriso, grande, fixo, como se tivesse travado no rosto dele. O tipo de sorriso que não acontece naturalmente. Parecia doer. Eu perguntei se ele queria alguma coisa, mas ele não respondeu. Só ficou quieto, olhando. O sorriso não mexeu, não diminuiu, não tremia. Nada. Era como se tivesse sido desenhado ali. Eu já ia chamar alguém do fundo, porque achei que talvez ele estivesse passando mal ou precisando de ajuda, quando ele deu mais um passo na minha direção. Um passo só. Mas entrou demais no meu espaço. Ficou tão perto que eu consegui sentir o cheiro de roupa guardada nele. E mesmo assim, mesmo tão perto, ele não piscou. O sorriso continuava do mesmo jeito. Congelado. Eu abri a boca para pedir que ele desse um passo para trás, mas antes que eu falasse qualquer coisa, ele soltou uma frase, bem baixinho. Uma voz tão perto que parecia colada no meu ouvido, apesar de ele não ter chegado a encostar. Ele disse, "Me tira daqui." Eu juro que a boca dele não mexeu. Nada. O sorriso ficou do mesmo jeito. Era impossível que a voz tivesse saído dali. Mas eu ouvi. A frase veio inteira, limpa, perfeita, como se alguém estivesse debaixo da pele dele, falando por dentro. Eu dei um passo para trás sem nem perceber. Tropecei na lateral da estufa e bati o cotovelo. O barulho foi tão alto que a confeiteira lá do fundo gritou perguntando se estava tudo bem. Eu respondi que sim, só para não ter que explicar. Quando voltei a olhar para o homem, ele estava tremendo. Não era tremor de frio ou de nervoso. Era como se o corpo dele tivesse perdido a força nas articulações.
Os ombros sacudiam, o pescoço dava uns solavancos curtos, mas o sorriso continuava lá, travado, esticado demais, parecia prestes a rasgar a pele dos lados da boca. E aí a voz voltou, a mesma, baixa, vinda de um lugar que não era a boca dele. Ele não me solta. O homem continuava imóvel, só tremendo daquele jeito estranho. Alguém está usando meu rosto. Quando ele disse isso, meu corpo inteiro arrepiou de um jeito que nunca senti na vida. A frase parecia não ter sido feita para ser dita em voz alta. Parecia errada. Eu me afastei mais um pouco, encostei na parede atrás da estufa. Não consegui chamar ninguém. Senti as pernas formigarem. Eu estava travado. O homem começou a mexer a cabeça, como se estivesse tentando olhar para trás, sem virar o pescoço. Movimentos curtos, secos, desconfortáveis de ver. A testa dele suou de repente, mas o sorriso continuava do mesmo jeito. Grande demais, largo demais. E aí veio o segundo pico. A boca dele abriu mais. Só que não abriu como boca abre. Abriu como se a pele estivesse sendo puxada para os lados. O sorriso se alargou de um jeito impossível. Dava para ver os cantos ficando finos, quase transparentes. Era como olhar algo que não devia existir. Algo que o corpo humano não consegue fazer. E bem dessa boca aberta, dessa vez veio outra voz. Diferente, mais grave, como se estivesse sendo empurrada para fora. Ele gosta de você. Aquela frase não deveria ter existido. Não devia ter sido dita. Senti o peito apertar tão forte que achei que fosse desmaiar. Eu quis correr, eu quis gritar, mas parecia que tinha algo segurando meu corpo no lugar. Uma coisa muito velha, muito errada, como se estivesse esperando alguma resposta minha. O homem deu um passo para frente, meio arrastado. Encostou quase o ombro dele no meu peito. O sorriso continuava enorme, esticado. A boca aberta daquele jeito estranho. Eu estava tão perto que consegui ver um tremor leve na órbita dos olhos dele, como se estivesse tentando piscar e não conseguia. A confeiteira chamou de novo lá do fundo, mas eu não consegui responder. Só conseguia olhar para aquele sorriso esticado, aquela boca impossivelmente aberta. Foi então que ele caiu, como se tivessem puxado os ossos dele para baixo. Um colapso completo, rápido. Ele bateu no chão com força, sem tentar se segurar. O corpo ficou mole. O rosto virou de lado. Só que o sorriso não mudou, nem um pouco. O rosto dele estava completamente relaxado, mas a boca continuava naquele formato impossível, como se alguém tivesse segurado os cantos por dentro. Eu fiquei alguns segundos parado, sem saber se ajudava, se corria, se chamava alguém. Eu não conseguia entender nada. Só respirava rápido demais, com o peito travado. A máquina de café fez um barulho atrás de mim, um chiado forte. Eu me virei por reflexo, e foi nesse segundo que aconteceu. Quando olhei de novo para ele, a voz veio, perto, muito perto, no meu ouvido. Não era a voz dele, não vinha do corpo. Vinha de um lugar que parecia estar do lado do meu rosto, quase encostando. Agora eu sei como fazer com você também. Eu virei na hora, mas não tinha ninguém. Só o corpo dele no chão, parado, com aquele sorriso impossível. A porta automática continuava abrindo e fechando devagar por causa do vento. Eu corri para o balcão e chamei o gerente. Contei que o homem tinha desmaiado. Não falei nada do resto. Ninguém falaria, ninguém acreditaria. Quando o resgate chegou, eles tentaram mexer o rosto dele. O sorriso continuava lá. Até hoje, quando lembro disso, sinto aquele mesmo aperto nas costelas. Eu sei que não inventei nada. Sei exatamente o que ouvi. Aquele sussurro tão perto que parecia tocar o meu rosto. Eu sei que não estava sozinho ali. Eu só não sei o que passou por ele antes. E nem porque falou comigo daquele jeito. Eu nunca mais vi aquele homem. Mas às vezes, quando estou fechando a padaria cedo demais e o salão fica silencioso, eu juro que lembro do som da porta automática abrindo devagar.
como se alguém estivesse esperando o momento certo de entrar de novo.